A cena estava pronta. Samuel, o último dos grandes juízes, o profeta de Deus, fora enviado à casa de Jessé em Belém. Saul, o primeiro rei de Israel, havia falhado por sua desobediência. E Deus buscava um homem segundo o seu coração para liderar seu povo. Jessé apresentou seus filhos, homens fortes e de boa aparência. Mas Deus, que não vê como vê o homem, rejeitou-os. Acaso acabaram-se os teus filhos? Perguntou Samuel. E Jessé respondeu: ainda há o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Aquele que parecia o menos provável, o pastorzinho, o mais novo, era o escolhido de Deus. E assim trouxeram Davi, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas Deus via, além da aparência, via o coração. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unge-o, porque este é ele. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Davi, o pastor, era também um músico habilidoso. Seu talento com a harpa o levou à corte de Saul para acalmar o rei atormentado. Mas a providência divina o preparava para algo maior. Quando o gigante filisteu Golias desafiou os exércitos de Israel, incutindo medo em todos, o jovem Davi, indignado com a afronta ao Deus vivo, apresentou-se. Com apenas um cajado, 5 pedras lisas e uma funda, e com uma fé inabalável no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, Davi enfrentou o gigante. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Declarou Davi, e com um único arremesso preciso da funda, a pedra atingiu a testa de Golias. Derrubando-o, Davi então usou a própria espada do gigante para decapitá-lo. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um feito militar, mas um testemunho poderoso de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana e que a fé supera qualquer gigante. A fama de Davi cresceu rapidamente. Ele se tornou um herói nacional, amado pelo povo e amigo íntimo de Jonatas, filho de Saul. Mas a popularidade de Davi despertou a inveja e o ciúme do rei Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes, forçando-o a fugir e viver como fugitivo no deserto por anos. Davi, mesmo tendo oportunidades de matar Saul, recusou-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mostrando respeito pela autoridade divinamente instituída, apesar de sua falha pessoal. Durante esses anos de fuga, Davi reuniu em torno de si um grupo de homens leais, muitos deles descontentes e endividados, e os transformou em um exército fiel. Foi um tempo de provação, de dependência de Deus e de composição de muitos dos salmos que expressam sua angústia, sua confiança e seu louvor. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá em Hebrom. 7 anos e meio depois, foi ungido rei sobre todo Israel. Seu primeiro grande feito foi conquistar a cidade de Jerusalém, uma fortaleza jebuseia, e torná-la a capital política e religiosa de Israel. Jerusalém, a cidade de Davi, tornar-se-ia o centro da adoração a Deus e o coração da nação. Davi desejava trazer a Arca da Aliança, o símbolo visível da presença de Deus, para Jerusalém. Após uma tentativa inicial falha, devido a um erro no procedimento, Davi, seguindo as instruções divinas, finalmente trouxe a arca para a cidade com grande celebração e júbilo. Dançou diante do Senhor com toda a sua força, mostrando sua devoção apaixonada. Com seu reino estabelecido e a arca em Jerusalém, Davi expressou o desejo de construir uma casa, um templo permanente para o Senhor, já que a arca habitava em uma tenda. Deus, através do profeta Natã, recusou a oferta de Davi para construir o templo naquele momento, mas fez uma aliança eterna com Davi. Eu te farei grande nome e te darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, e a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta aliança davídica é fundamental na história da salvação. Ela aponta para um descendente de Davi, cujo reino seria eterno,
uma profecia messiânica clara que se cumpriria plenamente em Jesus Cristo, o filho de Davi, cujo reino não terá fim. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus e de ter recebido promessas tão gloriosas, Davi não estava imune à fragilidade humana e à tentação. Em um momento de fraqueza, cometeu adultério com Batseba e, para encobrir seu pecado, arquitetou a morte de Urias, o marido dela. Na batalha, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado. Natã contou a parábola do homem rico, que roubou a única cordeira do homem pobre. Davi, em sua indignação, pronunciou seu próprio julgamento. Então Natã disse: Tu és o homem. Davi, em profundo arrependimento, confessou seu pecado. Pequei contra o Senhor. Embora Deus tenha perdoado seu pecado em resposta ao seu arrependimento sincero, as consequências de seus atos recaíram sobre sua família e seu reino, trazendo dor e sofrimento. Este episódio nos lembra que mesmo os maiores santos podem cair, mas a misericórdia de Deus está sempre disponível para o pecador arrependido. Após um reinado de 40 anos, marcado por grandes vitórias, expansão do reino, organização política e religiosa, mas também por tragédias familiares e pessoais, Davi morreu. Seu filho Salomão, escolhido por Deus, ascendeu ao trono. Salomão começou seu reinado buscando a sabedoria de Deus, quando Deus lhe apareceu em sonho e perguntou o que ele desejava. Salomão pediu um coração compreensivo para governar o povo e discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou de seu pedido e lhe concedeu sabedoria incomparável, além de riquezas e honra. O grande feito do reinado de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, a casa que Davi tanto desejara construir. Salomão reuniu materiais preciosos, contratou artesãos habilidosos e, após 7 anos de trabalho meticuloso, o templo foi concluído. Era uma estrutura magnífica, um símbolo da glória de Deus e o centro da adoração em Israel. Na dedicação do templo, a glória do Senhor encheu a casa. E Salomão proferiu uma oração poderosa, reconhecendo que nem mesmo os céus podiam conter a Deus, quanto mais aquela casa feita por mãos humanas. O reinado de Salomão foi um tempo de paz e prosperidade sem precedentes. Sua sabedoria era conhecida em todo o mundo antigo, e reis e rainhas vinham ouvi-lo. No entanto, apesar de toda a sabedoria e glória, Salomão, em sua velhice, permitiu que suas muitas esposas estrangeiras desviassem seu coração para outros deuses. Construiu altares para ídolos, desobedecendo ao mandamento de Deus de não adorar outros deuses. Esta apostasia de Salomão, o homem mais sábio, é um lembrete trágico da constante tentação à idolatria e da necessidade de vigilância espiritual. Por causa de sua infidelidade, Deus anunciou que rasgaria o reino de Israel de suas mãos, deixando apenas uma tribo para a linhagem de Davi, por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. Quando o povo liderado por Jeroboão pediu alívio dos pesados impostos e trabalhos forçados impostos por Salomão, Roboão, aconselhado por jovens inexperientes, em vez dos anciãos sábios, respondeu com arrogância: Meu pai vos carregou de um jugo pesado, mas eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Esta resposta insensata selou o destino do Reino Unido. 10 tribos se rebelaram e seguiram Jeroboão, formando o Reino do Norte, que passou a ser chamado de Israel ou Efraim, com capital em Samaria. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis à linhagem de Davi, formando o Reino do Sul, chamado de Judá, com capital em Jerusalém. A partir deste ponto, a história dos 2 reinos é, em grande parte, uma história de declínio espiritual. O Reino do Norte, Israel, nunca teve um rei fiel a Deus. Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo, estabeleceu centros de culto idólatra em Betel e Dan, com bezerros de ouro, levando o povo a pecar. Todos os reis de Israel seguiram este caminho de idolatria, e o reino foi marcado por instabilidade política, assassinatos de reis e sucessivas dinastias ímpias. O Reino do Sul, Judá, sobreviveu por mais tempo, em parte devido a alguns reis fiéis e à presença do templo em Jerusalém. No entanto, a infidelidade
voltou a prevalecer. Apesar das advertências de Jeremias e outros profetas, os reis e o povo de Judá persistiram em seus maus caminhos. Ao longo dos séculos, Deus não abandonou seu povo. Levantou profetas corajosos em ambos os reinos, para advertir os reis e o povo sobre seus pecados, chamá-los ao arrependimento e anunciar as consequências de sua infidelidade. Profetas como Elias e Eliseu no norte, e Isaías, Jeremias, Miqueias e muitos outros em Judá pregaram a palavra de Deus, realizaram milagres e sofreram perseguição por causa de sua fidelidade. As profecias falavam de juízo, da destruição dos reinos e do exílio, mas também de esperança, da restauração futura, de um novo pacto e da vinda do Messias, o descendente de Davi, que estabeleceria um reino eterno, de justiça e paz. A paciência de Deus é infinita, mas não ilimitada. A persistente idolatria, a injustiça e a recusa em ouvir os profetas levaram ao cumprimento das advertências divinas. O reino do norte, Israel, com sua sucessão de reis ímpios e sua profunda apostasia, foi o primeiro a cair. Em 722 a.C., os assírios invadiram, destruíram Samaria e exilaram a população para outras partes do império. O reino do norte deixou de existir como entidade política e as 10 tribos se dispersaram. O reino do sul, Judá, sobreviveu por mais tempo, em parte devido a alguns reis fiéis e à presença do templo em Jerusalém. No entanto, a infidelidade voltou a prevalecer. Apesar das advertências de Jeremias e outros profetas, os reis e o povo de Judá persistiram em seus maus caminhos. As potências mundiais mudaram. O Império Assírio deu lugar ao Império Babilônico, e a Babilônia, sob o rei Nabucodonosor, voltou seus olhos para Judá. O cerco a Jerusalém estava iminente. A destruição do templo, a cidade santa e o exílio do povo escolhido pareciam inevitáveis. A consequência amarga de séculos de desobediência à aliança. A glória do reino de Davi e Salomão havia se desvanecido, substituída pela sombra da punição divina. A história do povo de Deus estava prestes a entrar em uma nova e dolorosa fase, o cativeiro. Mas mesmo na disciplina, a promessa de Deus permanecia. A linhagem de Davi, embora destronada, não seria extinta. A esperança do Messias, o verdadeiro rei, permanecia acesa nas profecias. Paramos aqui na beira do abismo, na véspera do exílio babilônico, um ponto de virada que testaria a fé de Israel como nunca antes, mas que também prepararia o caminho para o cumprimento final das promessas de Deus.